Meu nome é Hélio Rodrigues, coordenador-geral do Sindicato dos Químicos de São Paulo. Aqui nós começamos com o Titãs, Estado e Violência. Tem tudo a ver com o que nós vamos discutir hoje aqui. Bom, me siga nas redes sociais, no meu Instagram, @helio.rodrigues13, e no Facebook, Hélio Rodrigues Químico. Bom, quero começar aqui apresentando a nossa convidada que está dividindo a tela comigo hoje. Nós estamos com nada mais, nada menos que a doutora Márcia Pellegrini. Ela é advogada, mestre e doutora em Direito do Estado, professora de Direito Constitucional da PUC e atua também como consultora na área de Direito Público e, em especial, o Direito Administrativo, Constitucional e Eleitoral. Boa tarde, doutora Márcia, e obrigado por participar da nossa live. Pode falar, Márcia. Eu acho que a gente teve um probleminha. Márcia, tudo bem? Alô, Márcia? Tudo bem com você? Vamos solucionar o problema técnico. Tá tudo bem? Fazendo a audição, não estou ouvindo direito. Você não está me ouvindo? Vamos aqui acertar os nossos comandos. Vamos, a live está no ar. Você consegue me escutar? Qualquer coisa, tira o fone, Márcia. Vê se sem fone fica melhor. Estamos só com um probleminha, reconectando aqui a nossa live. Tudo certo, Márcia? Você me escuta? Agora estou escutando. Tinha sumido. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Então, a gente vai na boa, né? Se no Faustão tem problema, imagine numa live como a nossa. Mas vamos lá. Nós estamos aqui com a professora doutora Márcia Pellegrini, que é advogada, mestre e doutora em Direito do Estado, professora de Direito Constitucional da PUC, atua também como consultora na área de Direito Público e, em especial, Direito Administrativo, Constitucional e Eleitoral. Boa tarde, doutora Márcia, obrigado pela presença na nossa live. Boa tarde, Hélio, tudo bom com vocês? Um prazer estar aqui discutindo esse tema com vocês. Doutora Márcia, nós pedimos essa live com você exatamente para discutir um parecer da OAB que saiu dia 20 agora, que o assunto é emergência do novo coronavírus, o Covid-19, inconstitucionalidade de eventual tentativa de decretação de estado de sítio. Doutora Márcia, o que é esse tal de estado de sítio? Bom, estado de sítio é um instrumento previsto na Constituição Federal, no título da Constituição, que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, tanto o estado de sítio como o estado de defesa são dois instrumentos que a gente chama de medidas de exceção. Defesa do Estado. Alô? Alô, pode falar, Márcia, estou escutando. Está ouvindo? Tá. Então, são medidas constitucionais que são conhecidas como medidas de exceção, ou seja, medidas opostas ao Estado democrático de direito. Elas são utilizadas para o enfrentamento de ameaças graves à ordem constitucional, democrática ou uma situação de calamidade pública. Está fazendo um barulhão aqui. Vocês ouviram o que eu falei? Ouvimos, pode falar, Márcia. Então, o tal do estado de sítio,
junto com o estado de defesa, são duas medidas de exceção opostas ao Estado Democrático de Direito, que são utilizadas, claro, excepcionalmente, para o enfrentamento de ameaças muito graves na ordem constitucional democrática, ou enfrentamento de calamidade pública. Medidas que normalmente são utilizadas quando outras medidas colocadas, outros instrumentos colocados a dispor do governo, do agente público, se revelam insuficientes para enfrentar determinada situação. Uhum. Agora, para o leigo, doutora Márcia, que não conhece tanto esse linguajar do jurídico, o que afeta no meu cotidiano esse tal de estado de sítio, que pela nota da OAB aqui, você fala que com o mínimo de sacrifício, de direitos e garantias. O que é isso? O que muda quando você instaura o estado de sítio, no caso aí? Quando o governo instaura um estado de sítio, ele está provisoriamente afastando garantias individuais, direitos individuais das pessoas, e dependendo da extensão em que ele porque depende também do que vai ser disciplinado no decreto, né? Mas dependendo da extensão, ele também suspende a atuação dos outros poderes do Estado, do Judiciário e do Legislativo, de forma que ele acaba quebrando temporariamente esse equilíbrio e harmonia entre os poderes de Estado, Legislativo, Executivo e Judiciário, e dando uma preponderância à atuação do Executivo, na medida em que os outros poderes ficam temporariamente afastados das suas funções. Então, é uma situação em que os cidadãos, os indivíduos, ficam com seus direitos e garantias individuais reduzidos, colocados em xeque ou fragilizados para o atendimento de uma necessidade de interesse público, que é invocada para a decretação da situação. A gente está acompanhando aqui, com bastante apreensão, essa pandemia do Covid-19. Mas por que a OAB, dia 20, ela apresenta esse país? Nós estamos falando da OAB nacional, que é o Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB nacional. Por que ela lança esse parecer? Está tendo essa movimentação que a gente não está conseguindo ver? Na verdade, é uma movimentação, isso que fez com que ela começasse a se manifestar até de uma forma concomitante ou preventiva, já observando algum movimento, porque o chefe do Poder Executivo solicitou para os ministérios pareceres acerca da necessidade da instauração de alguma medida mais efetiva ou mais invasiva para poder enfrentar esse problema do coronavírus, né? Então, a OAB se manifestou, pelo que eu entendi do parecer, já se antecipando, verificando que existe um movimento, que eu não sei qual é o tamanho dele, quanto ele tem corpo ou não, para buscar a decretação de estado de sítio para tentar conter a pandemia do coronavírus. Eu posso continuar falando da perspectiva constitucional? Só vamos dar um alôzinho aqui, ó, o pessoal que está entrando aqui na live, para a gente só... Porque eu tenho tomado bronca todo dia por não ter recebido todas as perguntas, não ter dado conta de responder, mas já aviso aos internautas que todas as perguntas a gente vai encaminhar para a doutora Márcia, né, através assim, dos canais que nós temos, mas aqui o Paulo de Ferraz manda um alô, o Cleidson também, o Cláudio Ramos, o Paulo Ferraz, a Edneia Vilela, o Luiz Mendes,
Ô, Luiz, tudo bem? Luiz lá do Itaim, Céu Betinho, um abraço, Céu. O Luiz Félix, a Edna Paz, o Marcos Augusto Germano, o Marco Germano, Edith Paz, Luana Félix, o Marco, a Marilene Colares, a Viviane. Bom, são vários internautas que estão entrando aqui. A Rosana, o Francisco, a Bruna, a Lidinalva, a Margarida, enfim. Vamos continuar. O José Reis Valadares, a Lenilda, o Alcides, o Daniel, a doutora Tires, a Assunção, bom, o André, o Deusdete. Bom, são vários companheiros que estão entrando. E vamos continuar, então, com as explicações. Márcia. Então, como eu dizia, assim, numa perspectiva jurídico-constitucional, que é a perspectiva que eu estou analisando aqui, a gente pode dizer que existem diversos procedimentos, inúmeros instrumentos, menos onerosos ou menos invasivos aos direitos individuais das pessoas, para que o Estado pode lançar a mão para enfrentar uma situação como a que nós estamos passando do coronavírus. Eu não digo que é uma situação tranquila, claro que não é, todo mundo está vivendo isso, todo mundo está sentindo isso na pele, mas nós temos aqui uma atuação do governo em situações de anormalidade como essa, né, que envolve um risco coletivo e que impactam no funcionamento das instituições, né, tanto públicas quanto privadas, mas que, segundo o nosso ordenamento jurídico, elas guardam um espaço de escolhas voltadas ao enfrentamento da situação, né? Nós temos um caso que envolve saúde pública. Não me parece que a situação, por mais grave que ela seja, ela requer mais do que uma boa política de comunicação, informação a dados para que não se alastre mais, que se contenha a contaminação, né? E também o atendimento das regiões mais fragilizadas, das regiões superhabitadas, dos moradores de rua, que não tem como ficar dentro de casa, que não tem como tomar não tem álcool gel, enfim, o que eu quero dizer é que é preciso enxergar melhor a realidade do país. Não vejo necessidade de invocar uma medida de exceção extrema, como é o estado de sítio, mas sim de enfrentar a questão como um problema de saúde e destinando recursos para o SUS, para a saúde poder se preparar para esse enfrentamento. Marcial, o Chiquinho faz uma pergunta aqui, o Francisco Carvalho de Lima pergunta o seguinte: o Bolsonaro tem força imoral para implementar o estado de sítio? Vamos já conectar nessa pergunta quais são os procedimentos para se instaurar um estado de sítio? Márcia. O presidente da República tem que submeter o pedido quando ele tiver as justificativas que ele entender razoáveis o suficientes para a invocação dessa situação. Ele tem que ouvir o Conselho de Defesa Nacional e deixa eu só dar uma olhadinha aqui ele ouve o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, e, por fim, ele solicita ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio. Então, ele ouve dois conselhos que são ligados à presidência da República, e, depois de ouvidos os conselhos, ele consulta a autorização, né, ele pede autorização para o Congresso Nacional para decretar o estado de sítio. E essa autorização é maioria absoluta? O que é maioria absoluta, doutora Márcia? Maioria absoluta é 50% mais um da totalidade dos membros que compõem as duas casas, né, do Congresso.
que tiverem presente ou os 513 mais os 83? Maioria simples é dos que estiverem presentes. A maioria absoluta do número de congressistas existentes. Tem que ter 50% mais um do número existente. Não é fácil, é uma maioria qualificada, né? Mas, Márcia, você não acha, assim, pelo menos nos últimos dias, quando você teve o presidente da República chamando um ato contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, isso marcado para o dia 15, com o problema da coronavírus, ele recuou, houve um recuo, mas você não acha que ali ele buscava uma autorização, querendo falar que as ruas estão lidando, como foi o golpe de 64, que as ruas estariam lhe dando a autorização para poder, enfim, instaurar um estado de sítio, e ao mesmo tempo ele retira os embaixadores do Brasil da Venezuela, e ao mesmo tempo manda um comunicado dos que estão aqui para saírem do território nacional. Existe um cheiro aí no ralo que está vindo, que a OAB se manifesta por causa desses últimos acontecimentos, ou é paranoia aqui do rapaz? Não, que não é paranoia do rapaz. Eu acho que essa não é uma postura que se espera de um presidente da República, né? Numa situação como essa. É possível se imaginar que aí haja o que a gente chama de desvio de finalidade, né, do ato do presidente da República. Criar uma situação que justificaria a adoção de uma medida mais gravosa para, enfim, poder ter maior liberdade para atuar em situações extremas, até sem o controle do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Agora, não dá para descartar isso, mas, enfim, não dá para se afirmar categoricamente que foi feito com essa finalidade. Só não é de se esperar de um chefe do Poder Executivo esse tipo de conduta, né? Que em vez de harmonizar a situação, cada vez mais piora, né? Porque você vê o filho do presidente, que é um deputado federal importante, o mais votado de São Paulo, né, que está na Comissão de Relações, preside a Comissão de Relações Internacionais da Câmara, que faz uma denúncia sem pé e nem cabeça contra a China. Depois o chanceler, ao invés de tentar contornar a situação, manda o governo chinês pedir desculpas para o Brasil, e a China só é responsável por 33% das importações das commodities do Brasil, só isso, né? Nada que possa nos prejudicar num momento tão difícil. Eu sei que o presidente Lula fez uma carta que chegou à mão do presidente chinês pedindo desculpas, né? E ontem parece que houve um contato entre o presidente do Brasil e o presidente da China. Esse governo é muito confuso, eu não descarto essas possibilidades. Eles, enfim, como é que você primeiro faz não é uma denúncia, né? Ele faz uma declaração, ele afirma que é o governo chinês responsável pela pandemia no planeta. Quer dizer, é muito sério isso, né? Um governo que expulsou, Márcia, que expulsou os mais médicos cubanos, que estão sendo ovacionados na Europa, chegando para ajudar o povo italiano, o povo espanhol. E o que seria da gente hoje se tivéssemos a quantidade, 8 mil médicos cubanos? Qual era a nossa situação para enfrentar uma pandemia dessa? Era muito. Então, eu não acho que esse governo tem noção muito do que faz, não. Eu acho que ele tem uma visão militarista, encheu de militar o governo, em pontos estratégicos, e está tomando medidas, se preparando para uma guerra, porque só uma guerra salva um governo desse que não tem mais como, enfim, enfrentar sequer uma crise muito grande que a gente está inventando. Mas sobre essa questão do estado de sítio, eu queria te perguntar ainda se tem algum país que você já sabe que já decretou estado de sítio por causa do Covid-19. Olha, Hélio, cada país tem a sua própria legislação e o ordenamento jurídico trata
as situações de forma específica. Eu não tenho notícia de que nenhum tenha invocado estado de sítio e nenhuma medida de exceção semelhante a essa para o enfrentamento dessa pandemia. De fato, não nada em nenhum país que já passou por situação pior que a nossa, que nós ainda estamos, parece que, começando, né? Nós ainda vamos passar pela pior fase da situação, mas não tenho conhecimento da adoção da invocação de instrumentos de exceção que afastem a atuação de outros poderes do Estado e que reduzam os direitos e garantias individuais e que possibilitem o Estado interferir no rol de garantias do indivíduo, da liberdade do indivíduo, da manifestação do indivíduo. Não vi, até porque parece bem desnecessário. Isso é uma questão de aplicação de dois princípios que a administração pública está vinculada, deve observar em qualquer situação, mesmo num ato político como esse, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se invoca uma situação desproporcional àquilo que se precisa atender para socorrer o interesse público, né? Então, medida excessiva, não precisa de uma medida dessa para resolver o problema que se coloca. Então, nesse caso, e claro, acho que em quase todos, os meios, eles devem justificar os fins, sim. Eles devem demonstrar que o modo que se adota estado de exceção, o estado de exceção só deve ser invocado quando outras medidas anteriores resultarem inviáveis. Bom, um probleminha no áudio. Que nós já tomamos para enfrentamento que estão aí colocando para a necessidade de Ô, Márcia, deu um probleminha no áudio. Uma Vê se você consegue... medida de exceção, né? Eu não... Você está me escutando? Não justifico. Oi? Você está me escutando? Deu um probleminha no áudio. Oi? Eu não estou ouvindo. Agora você está me escutando. Refaz a fala que você fez porque o áudio foi cortado. Agora estou, mas não estava. Você estava me escutando? Não, ele estava Tudo que eu falei não foi ouvido? picotando. Tudo que você falou não foi ouvido. A internet tem dessas coisas. Bom, ela nos picotando? reforma tudo. Ó, vamos só dar a voz aqui aos internautas. O Lulinha Soares mandou um abraço. O Júlio Oliveira também. O Ronald Araújo, que andou pela América do Sul agora, deve estar, né, na quarentena dele, não pode sair de casa. O Juscelino Firmo, a Vera Nogueira, o Odair, um abraço para o Odair lá do nosso querido Parque das Flores, o Moacir, o Cláudio Luiz Ramos, Márcia, é um camelô que está desesperado com a situação que eles estão ocorrendo. Nós vamos aqui fazer um movimento de solidariedade a esses trabalhadores camelôs que não estão conseguindo ganhar o seu ganha-pão. Isso está muito problemático. O Miguel Biaso, a Leusa também, a Penélope, o José Reis, a Cláudia Paula, o Fábio Ivo, da Brasilândia, o Henrique Sampaio também, o Marcelo Nascimento, lá da Criança e do Adolescente, Elizabeth da Silva, o Antônio Carlos, o Marcelo Nascimento de novo. A Covid-19 é a desculpa para fazer todas as maldades contra os trabalhadores, segue o plano original desse governo. O Rafael Carvalho também está ao vivo aqui com a gente. Deixa eu ver o Digiric. É Digiric? Digiric, deve ser isso.
Se não for, você me pergunta. Me perdoa. O João Paulo está aqui também, o JP está com a gente, o Marcos também, deixa eu ver quem está mais, Pedro Filho. Bom, são vários companheiros aqui, ao vivo, que a gente não consegue. O Pablo, o Milton, a Júlia. Bom, a Júlia, beleza. Márcia, pode refazer aquela sua fala, que você estava dando os contornos aí do que você está suspeitando, porque nós temos, não é à toa esse parecer, ninguém me engana, não é à toa esse parecer da OAB, não dá para a OAB acordar um dia o seu presidente e fazer um parecer com uma das instituições, entidades mais importantes do Brasil, fazer um parecer desse sem ter bastante suspeita do quadro. Márcia, fala desse quadro que você estava falando. Consta que o presidente da República fez algumas consultas aos ministérios em busca de justificativa, de argumentos para a adoção dessa medida. Eu imagino que isso é que deve ter feito com que a OAB já de forma preventiva se manifestasse demonstrando que a sociedade está de olho, que a sociedade está observando. E o que eu dizia quando foi cortado a fala é que medida de exceção não chama medida de exceção à toa, né? É para usar só em situação excepcional. E a justificativa para revocação, ela tem que guardar ela tem que ser proporcional e razoável. Então, a medida adotada pelo governo, ela não pode ser mais do que o necessário para atender a situação. Então, como eu dizia, o que eu penso sobre o que deve ser feito para enfrentar esse momento difícil que o país está passando, não vejo, diante da nossa própria Constituição, argumentação plausível que possa justificar a invocação do estado de sítio. Seria desproporcional, desarrazoado, seria um meio que não justificaria o fim, porque é muito intenso para o problema que se busca resolver. O que eu quero dizer é que podemos resolver esse problema atuando com muita diligência, muito cuidado, mas sem restringir direito individual de ninguém e nem os poderes dos outros poderes do Estado. Que a gente está tratando, quando fala desse estádio de sítio, é que lá pelo artigo 137, né, Márcia, da nossa Constituição Federal de 88, lá no inciso 1º, que decreta que o estado de sítio alcança todo o território nacional e permite restrições mais graves ao exercício de direitos, como a relativização da inviolabilidade de correspondência e de domicílio, que é muito grave, né? Quer dizer, não precisa ter mandato nenhum, pode invadir tudo. A situação que se invoca quando as instituições democráticas estão em risco. Nós não estamos numa situação de perigo do Estado, nós estamos numa situação de perigo que a população está enfrentando, mas ninguém está ameaçando o nosso Estado, né? Não serve a medida para isso. E o que é pior, aí há totalmente o fim da liberdade de imprensa, né? Que a gente sabe como é que Sim, Esse é um Estado... Márcia, eu acho que nós estamos aqui há 30 minutos, conforme a gente tinha combinado na nossa live. Eu acho que é esclarecedor que o nosso internauta, que não tem acesso muito a esses documentos, como esse parecer que a gente vai disponibilizar e mandar para todo mundo que entrou aqui. Aqui o Ronald fala que gostei da medida do governador Camilo Santana, do Ceará, que não cobrará água da população mais carente, né? Que é isso aqui que a gente está debatendo, tem que fazer isso.
carente, isso são medidas coerentes para ajudar o povo. É exatamente o que a doutora Márcia acabou aqui de ressaltar na sua fala. O Pablo, a gente manda um alô, o Pifarias, da favela do Tubo, um abraço, Moacir Medeiros, Gilmar Antônio, um abraço, Gilmar, a Neide também, lá do Jardim Santo André, um abraço, Neide. Bispo Reginaldo, da Renovo em Cristo, um abraço, Bispo. Bispo fez o seu primeiro culto agora sem ninguém, e ele postou lá, sem nenhum dos meus amados. Mas é isso aí, Bispo Reginaldo, respeitando as determinações e cuidando do povo nesse momento, sem fazer os seus cultos, enfim, nós vamos aqui acompanhando a Fernanda, a Assunção também lá do Jardim Santo André, manda um alô, né, pedindo para ficar em casa, a Bruna parabeniza a doutora Márcia pelas explicações, aqui o Marco Germano também, que é um grande companheiro nosso, São Miguel Paulista, parabéns, Márcia e Hélio Rodrigues pela iniciativa, parabéns a doutora Márcia que está dando as explicações, eu sou aqui um veículo. A Toninha, nós saímos lá de São Miguel Paulista e vamos lá para o Campo Limpo agora, mandar um abraço para a Toninha, que entrou aqui na live também, um abraço para você, Toninha. Tá? Então, a Márcia Dias também, a Assunção, um abraço. Eu queria agradecer demais esse bate-papo nosso, foi bastante esclarecedor. Nós estamos debatendo em cima de uma questão super importante, que é esse parecer da OAB, agora, do dia 20 de março, né, que o presidente Felipe Santa Cruz Oliveira, né, e o presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, o Marcos Vinícius Furtado Coelho, né, que fizeram esse parecer alertando sobre a manobra do governo em querer instaurar um estado de sítio aqui no país, e a doutora Márcia Pellegrini foi a pessoa que a gente solicitou para dar um esclarecimento, para nos ajudar a entender esse... Eu sou um pouco da área de economia, a gente fala do economicês. Aí também tem os advogados que a gente fala que eles são do juridiquês. Então, para que pudesse a gente entender um pouco mais sobre a gravidade, porque o presidente, que nem fala os nordestinos, doutora Márcia, assuntou por aí, tentou saber se era viável, pediu estado de sítio para poder fazer as suas barbáries que ele vem fazendo, com essa medida provisória 927, e aquele reedita hoje a 928, que aparentemente muda, mas a gente sabe que não mudou absolutamente nada. É uma medida que só agrava a situação do povo brasileiro. Doutora Márcia, eu queria agradecer demais a sua presença, né? Doutora Márcia, que é advogada, mestre e doutora em Direito do Estado, professora de Direito Constitucional da PUC São Paulo e atua também como consultora na área de Direito Público, em especial Direito Administrativo, Constitucional e Eleitoral. Doutora Márcia, muito obrigado. Esse vídeo vai ficar disponibilizado na nossa live, no nosso Facebook, e as pessoas vão, sempre que quiserem, vão lá pegar informações dessa brilhante palestra que você nos deu agora, ajudando a compreender essa questão do estado de sítio. Obrigado, Márcia. Hélio, obrigada, viu, pela oportunidade. Me coloco à disposição. Valeu, Márcia. Beijo. Tchau. Tchau. É isso aí, meus internautas. Estamos acabando aqui mais uma live. Agradecendo demais a doutora Márcia Pellegrini por essa grande explicação. E vamos terminar mais uma vez com o Titãs aqui, né? Estado e violência. É isso aí. Estado de violência.